Abra a tua Bíblia, você que está aí, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Daqui a pouco nós vamos ler 1 Reis 19, 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, né? Ou seja, que contempla todas as coisas, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não que ela era profetisa, ela se declarava profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas dos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nós podemos ver aqui que a igreja de Tiatira era uma igreja que Deus não tinha praticamente nada contra ela. Praticamente nada. Era uma igreja que trabalhava, que praticava o amor, a fé, e que as últimas obras eram maiores e melhores do que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que se preocupava em fazer sempre o melhor para Deus. Só que o Senhor, ele diz, a única coisa que Deus tinha, que o Senhor Jesus tinha contra a igreja de Tiatira, era que toleravas. Tolerar é aceitar. Tolerar é o mesmo que você deixar a pessoa fazer o que quer, mesmo que esteja errado. Você sabe que está errado, mas você tolera, você releva. Então a igreja de Tiatira relevava as obras do espírito de Jezabel. E o Senhor falou: olha, isto eu tenho contra vocês, porque ela incita os meus servos a pecarem, a fazer o que é errado. Então o espírito de Jezabel é um espírito de incitação, ou seja, que seduz as pessoas a fazer aquilo que ela acha que é certo e fazer com que as pessoas cometam os seus erros. Jezabel, a função do espírito de Jezabel é perseguir, destruir e matar os profetas. Então vamos lá, a função do espírito de Jezabel é perseguir, destruir e matar os profetas, matar os líderes, tirar a autoridade dos líderes, encurralar os líderes. Esta é a função do espírito de Jezabel. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Pode ler aí, pastor Glaucio, por favor. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares,
mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Aí nós vemos o profeta Elias, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que havia desafiado os profetas de Baal. Os profetas de Baal. Ele havia desafiado Baal. Ele era considerado o Deus da tempestade, o Deus do relâmpago. E também era considerado o Deus da fertilidade. Este era considerado Baal. E ali Elias, um homem que orava e o fogo descia do céu. O fogo descia do céu quando Elias orava. Por 3 vezes Elias ora e o fogo desce do céu. E no desafio ali dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos postes ídolos ali. Profetas de Baal eram aqueles que comiam na mesa de Jezabel e profetizavam o que Jezabel queria. Estes eram os profetas de Baal. Profetizavam, faziam somente aquilo que Jezabel queria. Eram os profetas comprados por Jezabel. Então, profeta de Baal é todo aquele que profetiza o que o homem quer, o que a mulher quer, por dinheiro, por conveniência. Então, eles comiam. Jezabel sustentava, mantinha os profetas de Baal. Porém, os profetas do Deus vivo, ela perseguia. Ela perseguia os profetas do Deus vivo. Ali, nós vemos em 1 Reis 18, quando Elias faz o desafio de o Deus que fosse o verdadeiro Deus, responderia com fogo. E ali os 450 profetas de Baal aceitaram o sacrifício, e Elias coloca ali, prepara o altar, coloca lenha, coloca o novilho, abre uma vala, derrama 12 talhas de água, e ali cerca de 1000 litros de água ele derrama sobre o sacrifício, e depois ele invoca o Deus vivo, o Deus de Israel, e o que acontece? O Deus de Israel responde com fogo, consome o holocausto, lambe o holocausto, a lenha e a água, e ali todo o povo de Israel cai de joelho dizendo, só o Senhor é Deus. Elias faz o quê? Elias, juntamente com o povo, matam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de postes ídolos. 850 profetas das trevas foram mortos à espada. A espada. E você pode ver que isto, o Senhor, ele disse ali, ó, que ele colocou lá em Tiatira essa falsa profetisa, essa mulher que se dizia profetisa, em uma cama para que se arrependesse. Mas não se arrependeu. E o que o Senhor falou? Vou matar até os seus filhos. Até os seus filhos serão mortos, porque geram maldição. Então ali Elias, o povo cai de joelhos, adoram a Deus, só que Jezabel fica furiosa. Jezabel fica furiosa. E ali ela faz o quê? Ela encurrala Elias. Ela fala que aonde ela achasse Elias, ela iria matá-lo. Iria matá-lo. E Elias vai para onde? Para uma caverna. Então, a função, você pode ver aí que Elias fala, Senhor, mataram os teus profetas. Destruíram o teu altar. Então a função do espírito de Jezabel é destruir o altar. Acabar com a igreja. Esta é a função. Destruir o altar, destruir o verdadeiro sacrifício, destruir a verdadeira adoração. Igreja sem altar é igreja sem sacrifício, é igreja sem glória, é igreja sem poder, é igreja sem unção. Então a função desse espírito de Jezabel é perseguir, destruir e matar os profetas, destruir os altares do Senhor, acabar com a igreja, causar rebelião, levar o povo à falsa adoração. A falsa adoração. Porque foi isto que ela fez com o povo de Israel. Ao invés do povo de Israel adorar o Deus vivo de Israel, estavam adorando a quem? A Baal.
Então este é o propósito da falsa profetisa Jezabel. Jezabel era esposa do rei Acabe. Jezabel se casou com o rei Acabe, ok? Onri, pai de Acabe, fez uma aliança com o pai de Jezabel que se chamava Etbaal. Etbaal quer dizer semelhante a Baal, aquele que se parece com Baal. Irmãos, nós nos tornamos semelhante a tudo aquilo que adoramos. Se você adora a Deus, você torna-se semelhante a Deus. Se você adora o dinheiro, você se torna semelhante ao dinheiro avarento. Se você adora coisas, você se torna semelhante àquelas coisas idólatras. Então Etbaal, pai de Baal, queria dizer semelhante a Baal. Jezabel quer dizer descasada, uma pessoa que não tem uma aliança verdadeira, descasada, que não tem uma aliança verdadeira. A aliança de Jezabel não era com Deus, era com a idolatria, era com o engano, era com a falsa adoração. Jezabel então quer dizer descasada, infiel, insubmissa. Jezabel era infiel. Primeiro, a sua aliança que ela teria que ter com Deus de Israel, que ela não tinha. Ela trouxe, meu irmão, minha irmã, a falsa adoração da sua pátria. Jezabel era fenícia, ou seja, ela era de nacionalidade libanesa ou da Síria. Então, ela era fenícia, que é a junção do Líbano e da Síria. Então, como que Jezabel entra numa igreja? Como que Jezabel entra em um local? Através de uma aliança profana. Através de uma aliança profana. O que é uma aliança profana? Se unir a alguém que não teme a Deus. E esta pessoa está até em pecado. Está longe de Deus, está com o coração corrompido, corrupto. Mas esta pessoa que você está se unindo tem algo para te oferecer, tem alguma coisa para te oferecer, tem posição para te oferecer, tem dinheiro para te oferecer. Então, aliança profana é isto: uma pessoa se unir a outra pessoa, ok? Que não teme a Deus, não tem o temor de Deus, e o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Está em pecado. É uma pessoa que está longe de Deus, com o coração corrupto, mas tem algo para te oferecer. Olha, se você se unir comigo, eu vou te dar isto. Se você se unir comigo, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar aquilo outro. Te oferece algo em troca de você se unir, se aliançar com esta pessoa. Então, isto é uma aliança profana. Agora, um líder que é prudente, vigilante, que tem o espírito de liderança pautado na palavra de Deus, que tem autoridade espiritual, não vai aceitar as propostas de Jezabel, através de uma aliança profana. Primeiro, ele sabe que aquilo não vem de Deus. Ele sabe que aquilo é falso, é engano, porque a própria Bíblia nos afirma, ali em Apocalipse 2, a partir do 18, que Jezabel é uma falsa profetisa. É um espírito falso, é um espírito de engano. Então o líder, ele tem que buscar a direção de Deus e estar atento a tudo aquilo que está sendo oferecido a ele, de que maneira está sendo oferecido a ele, e a igreja que ele pastoreia, que ele é o líder. Aliança de interesses é por onde Jezabel entra, ok? Jezabel, ela entra com uma aliança de interesses, sempre oferecendo algo para alguém, sempre oferecendo algo para alguém. Então, uma das formas de você identificar Jezabel já é aí. Uma aliança de interesse, ou seja, a pessoa vai te oferecer algo, mas vai querer algo em troca. Ok? Então, Jezabel se mostra
espiritual e quer sempre oferecer ajuda em todas as áreas do ministério. Ela vai se oferecer para te ajudar em oração, para te ajudar em jejum. Nós vamos ver tudo isso daqui a pouco. Vai se oferecer para te ajudar com conselhos, vai se oferecer para te ajudar com dinheiro. Então, é por aí que entra Jezabel. Ela começa a oferecer algo. E Jezabel, ela procura sempre líderes que são fracos. Líderes que são fracos e que ela possa dominar. Ela nunca vai querer aliançar com um líder cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, porque ela sabe que ela não vai poder dominar este líder. Ela vai procurar um líder que é fraco, um líder que não tem autoridade, um líder que não ora, que não jejua, um líder que não tem ali autoridade para repreender os seus liderados. Então, outra coisa que Jezabel vai procurar é se aproximar de líderes fracos, líderes que, meus irmãos, não têm autoridade, para que ela possa fazer o quê? Dominar sobre este líder, tomar o lugar deste líder. É assim que ela vai agir. Você pode ver que Jezabel, ela dominava Acabe. Acabe não fazia o que ele queria. Então Jezabel, ela vai se aproximar, vai dominar, vai manipular. Ela se aproximou de quem? Do rei. E através do rei ela fez o quê? Dominou uma nação. Então Jezabel vai se aproximar do líder da igreja, vai se aproximar de pessoas para quê? Para tentar dominar a igreja, para tentar dominar o ambiente, para tentar dominar as ações, para tentar, meus irmãos, manipular para que as pessoas façam o que esse espírito maligno quer. Jezabel é o oposto do profético. Inimigo do profético. Jezabel quer destruir o profeta. O profeta, ele quer o quê? O crescimento da igreja. O líder verdadeiro quer o quê? O crescimento da igreja. O líder verdadeiro, ele quer a igreja unida, a igreja em paz, a igreja crescendo, a igreja orando, a igreja buscando, a igreja espiritual. Jezabel é o oposto. Jezabel, ela só quer tomar o lugar do profeta, o lugar do líder. Para quê? Para que ela possa implantar as suas ideias, os seus erros, os seus enganos e as suas mentiras. Aquele que tem o espírito de Jezabel, presta atenção nisto, não consegue ser ignorado, quer sempre chamar atenção. Então o propósito de Jezabel não é porque ama as almas, não é porque ama as vidas, mas qual é o propósito? Ela quer estar em evidência. Ela quer estar em evidência. Ignorar Jezabel é fazer igual ela fez com Elias, é ser ameaçado de morte. Vou acabar com você, vou te destruir, vou te tirar daí. Então ela não aceita ser ignorada. O espírito de Jezabel quer aparecer, o espírito de Jezabel quer estar em evidência, o espírito de Jezabel quer estar na frente de tudo e procura tirar todos aqueles que são impedimentos do seu caminho. O negócio é chamar atenção para si, o negócio do espírito de Jezabel é procurar a glória para si. Ignorá-la pode significar a morte. Sempre quer ser o centro das atenções. Sempre. Então, ignorar Jezabel pode significar a morte, a destruição, ela te colocar de lado, te tirar do que você está fazendo, porque ela vai sempre procurar ter autoridade ali e buscar nesta autoridade eliminar do seu caminho os seus
aqueles que ela acha que é impedimento para o que ela quer fazer, aonde ela quer fazer. Jezabel também é sedutora ou sedutor, porque eu estou falando aqui Jezabel, mas o espírito de Jezabel pode estar tanto na vida do homem como da mulher, viu? Na vida de homem e também de mulher. Jezabel, ela seduz. E se ela não consegue, através da sedução, ali de mostrar que é uma pessoa boa, generosa, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai intimidar. Intimidar. Porque ela quer o controle. Se ela não consegue através da sedução, ela vai através da intimidação. Através da intimidação, ela vai procurar ali alcançar os seus objetivos. Devemos ter muito cuidado. Então, ela vai tentar seduzir a liderança com palavras bonitas, com elogios, né? Ela vai tentar seduzir a liderança com falsas visões. Olha, eu tive uma visão assim, assim, Deus me mostrou assim, assim. Deus me mostrou que esta obra tinha que ser feita assim, assim. Ela vai aparecer ali com falsas revelações, com falsas visões, com promessas incríveis. Vai fazer promessas que vai seduzir o pastor, que vai seduzir o líder. Ela vai falar, olha, Deus me mostrou uma visão onde eu estava aqui na frente desta obra e esta obra crescia, esta obra prosperava, né? E que eu tenho que estar ao teu lado, porque eu ao teu lado esta obra vai crescer. Então começa com a sedução. Mas se não consegue com a sedução, vai vir para onde? Para a intimidação. Vai colocar medo no líder, vai colocar medo no pastor. E vai dizer, se eu não estiver aqui, ninguém vai estar. Se eu sair daqui, todo mundo vai sair. Se eu parar de ajudar financeiramente, esta igreja vai ficar vazia. Essa igreja vai fechar. Essa igreja, se eu sair daqui, vai ficar amaldiçoada. Então, se ela não consegue com sedução, ela começa com intimidação. Com intimidação. É assim que Jezabel age dentro das igrejas. Age para tentar destruir uma igreja. E como que eu vou fazer, apóstolo, para reconhecer o espírito de Jezabel? É simples. A motivação do espírito de Jezabel é errada. É totalmente errada. Qual que é a motivação do evangelho? Ganhar almas, pregar a palavra, apacentar, conduzir o rebanho à eternidade, conduzir o rebanho a Cristo. A motivação de Jezabel é a motivação errada. Não tem amor pelas almas. Não está nem aí pela salvação das almas, não está nem aí para as vidas que custaram o sangue de Jesus. A motivação do espírito de Jezabel é aparecer. Somente aparecer, ser o centro das atenções. Ocupar o primeiro lugar. Fazer melhor em tudo, mostrar como que se fosse o melhor em tudo. A motivação do espírito de Jezabel não é almas, é posição, é aparecer, é estrelismo. Esta é a motivação do espírito de Jezabel. Jezabel só tem um interesse: aparecer, crescer, tomar território, tomar o controle espiritual. E para isso, Jezabel, ela quer fazer o quê? Ela quer se brindar. Porque para ela aparecer, para ela crescer, para ela tomar o controle, para ela ficar ali no controle das coisas,
o que ela vai fazer? Ela vai começar a se brindar, desqualificando o profeta, desqualificando o líder. Ela vai começar a falar mal do líder. Ela vai começar a perseguir o líder que é espiritual. O líder que tem amor pelas ovelhas. Ela tem que tirá-lo dali porque ele é um impedimento. Então o que ela começa a fazer? Ela começa a perseguir. Ela começa a perseguir aquele líder. Ela começa a criticar aquele líder. Olha, eu acho que ele não é espiritual mais. Eu acho que não jejua mais. Eu acho que a palavra dele já não edifica. Começa a criticar para que as pessoas comecem a ver como se aquele líder estivesse em decadência. Ela começa a anular o líder espiritual para querer trazer falsas profecias. Ela começa a anular, ela começa a dizer, não, se você precisar de alguma coisa, não vai falar com ele não, vem falar comigo. Deus usa a minha vida. Deus usa a minha vida mais do que ele. Então ela começa a anular o espírito de Jezabel, começa a anular o líder verdadeiro, o profeta, para quê? Para ela começar a introduzir as suas falsas profecias e os seus enganos. Jezabel tem inveja da unção. Jezabel não é ungida, não. Não tem o chamado, mas ela quer aquele lugar. Ela quer a honra, ela quer prestígio. Se a pessoa tem um bom salário, ela quer ali ocupar o lugar daquela pessoa até pelo salário. Então ela não tem unção, ela não é ungida, não tem um chamado, mas ela quer honra, né? Ela quer prestígio, ela quer se aparecer. Ela tem inveja da unção, mas ela não é ungida. E as suas profecias e revelações são premeditadas, ou seja, ela analisa a vida da pessoa, ela vê como está a vida da pessoa, para ela chegar e entregar uma revelação, entregar uma profecia. Ela premeditou, ela falou, olha, se eu falar isto, eu vou conquistar esta pessoa. Se eu entregar esta revelação na área da vida, porque ela vai estudar, ela vai saber, ela pergunta para as outras pessoas como que está a vida daquele irmão, como está a vida daquela irmã, para quê? Para poder entregar uma falsa profecia, uma falsa revelação. Ela estuda para fazer parecer que são espirituais as suas revelações e profecias, e para isso chamar a atenção. Então ela premedita, ela procura ali, conhecer o ambiente. Para quê? Ela procura pesquisar as redes sociais da pessoa para ver como que está, família, empresa, tudo, para entregar falsas profecias que são premeditadas, pensadas, não vêm de Deus, mas vêm do coração dela mesma. Para o quê? Trazer aquela pessoa para perto dela e dominar aquela pessoa, ok? E Jezabel, quando não consegue dominar o líder, o que ela faz? Vai tentar dominar o segundo líder, o auxiliar, aquele que é a mão direita do líder, porque dominando o segundo líder ou auxiliar, ela levanta um complô para destruir o líder, para destruir o pastor, para destruir o apóstolo. Então Jezabel, quando ela não consegue destruir o líder, ela começa a procurar se apoiar, trazer para o seu lado o segundo líder, o auxiliar. Ela começa a fazer isto. Para quê? Para ela conseguir a posição. Ela é manipuladora. Manipuladora. Faz tudo isto para tentar conseguir prestígio, para tentar conseguir a liderança e a autoridade do ambiente. Jezabel também você reconhece como aquele que tem duas caras.
É. Quem tem o espírito de Jezabel tem duas caras. Na tua frente te honra, te louva, te elogia, te trata tão bem, te abraça, ô meu líder querido, eu te amo, te dá presente, né? Te aplaude, fala que não tem ninguém igual você, que você é o cara, que você é a mulher. Mas por detrás fala mal de você. Por detrás fala mal. Então ela elogia tanto, ela paparica tanto, ela abraça, ela dá presentes, ela procura saber até o que a pessoa está pensando, né? O que a pessoa gosta. E faz tudo isto porque ela tem duas caras. Então ela paparica tanto o líder ou a pessoa, que se alguém vier falar mal dela, vier falar mal de Jezabel para você, você não vai acreditar, você vai dizer, não é possível. Não é possível. Me trata tão bem. Não, essa pessoa está com inveja porque me trata bem, essa pessoa. Então, ela vai tratar tão bem as pessoas que se alguém vier falar mal desta pessoa, dela para você, né, para esta pessoa, a pessoa não vai acreditar e vai pensar que a outra pessoa é que está com inveja e quer destruir. Não, essa pessoa quer tirá-la, é porque ela está aqui do meu lado. Então, mas ela tem duas caras. Na tua frente ela faz tudo isso, mas por detrás ela te detona, ela fala mal. Por detrás ela está fazendo um grupinho para te destruir. Por detrás está fazendo ali um grupo para acabar com a igreja, para te tirar até da liderança que Deus te colocou. Ok? A Jezabel usa também, já vou encerrar a parte de hoje, né? Usa a tática dividir para conquistar. Então esse espírito de Jezabel usa a tática dividir para conquistar. Chega em uma igreja bem estruturada, começa a questionar o pastor, a santidade do pastor, separando um grupo para depois causar divisão. Então ela chega ali, primeiro ela conquista o espaço dela, né? Ela não vai fazer isso de cara. Então ela vai conquistar o espaço dela, ela vai elogiar, ela vai oferecer o que você precisa, ela vai dizer que está contigo. Então primeiro conquista o espaço e depois começa, né, a dividir usando a tática, né? A tática ali de falar mal do pastor, de questionar o pastor. Mas será que esse pastor é um homem de Deus mesmo? Será que essa pastora é uma mulher de Deus mesmo? Será que o que ele fala é verdade? Será que o que ela fala é verdade? Olha, eu acho que Deus não está na vida dele, não. Nós não sentimos mais unção na vida dele. Ele não ora mais, ele não jejua. Olha, quem cuida de você sou eu, não é ele não. Quem está do teu lado sou eu, não é ele não. Será que esse pastor ama a tua alma mesmo? E começa a questionar o pastor, a santidade do pastor. Será que esse pastor não está em pecado, não? Será que esse pastor não está em pecado, não? Né? E ali ela começa a separar um grupo que fica do lado dela para quê? Para depois dividir a igreja, dividir o povo de Deus. E se ela não consegue a liderança, ela arrasta aquelas pessoas que ela dividiu com ela, né? Deixa eu ir aqui, eu vou ver, acho que esse é o último tópico de hoje. Amanhã tem mais, tá? Jezabel não age sozinha, tá? O espírito de Jezabel não age sozinha. Ela influencia um grupo, né? Ela começa a trazer pessoas para o seu lado. Ela cativa um grupo para acreditar nas suas ideias malignas e se rebelar contra o pastor. Então, ela chega, ela começa a influenciar, ela começa a trazer as pessoas para o seu lado, a trazer as pessoas para perto dela, para ficar com ela, para estar com ela. E ali, quando ela consegue ajuntar esse grupo, o que ela faz? Ela começa a dividir, ela começa a falar mal do pastor, ela começa a falar mal do círculo de oração, ela começa a falar mal do louvor, ela começa a falar, tudo está errado. Só ela que está certo. Tudo está errado.
Então hoje nós aprendemos algumas coisas, tem muita coisa ainda, hein? Nós vamos agora aqui para mais um tópico, né? De como identificar o espírito de Jezabel. Esse tópico, uma maneira de você identificar é que Jezabel, ela imita a unção profética, ela imita a unção do Espírito de Deus. Ela não tem unção, mas ela imita. Não suporta a unção de um líder. Jezabel tem que profetizar melhor do que o líder. Se o líder é usado, ela tem que se aparecer mais usada ainda do que o líder. Na revelação, na visão, nos milagres. Ela tem que fazer sempre melhor. Porque ela não suporta, o espírito de Jezabel não quer ficar por baixo. Sempre quer se parecer mais usado do que os outros, mais cheio do Espírito Santo do que os outros, com mais poder, com mais autoridade, com mais unção do que os outros, principalmente do líder, ok? Outra coisa para você identificar o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel quer ser o centro das atenções nos cultos. O centro, ela quer chamar a atenção para ela quer atrair a atenção. Se alguém vai lá e entrega uma profecia no altar, ela tem que achar um jeitinho de querer ir lá e entregar uma profecia para parecer que é melhor do que aquela pessoa. Se alguém entrega uma revelação, ela tem que dar um jeito de querer ir lá, pastor Glaucio e ouvintes, para entregar uma revelação maior ainda. Se alguém tem uma visão, não, eu tenho que ter uma visão maior do que esta. Então, o espírito de Jezabel, se alguém está cantando bem, ela fala, não, eu tenho que ir lá porque eu tenho que cantar na unção, quer cantar na unção mais do que os outros. Então, o espírito de Jezabel quer ser o centro das atenções do culto. Outra coisa para você aprender a identificar esse espírito maligno. O espírito de Jezabel gosta de adular as pessoas, de elogiar as pessoas, de bajular as pessoas. Ela começa a te adular, começa a te dar presente, começa a te elogiar. Para quê? Para você falar, não, mas é verdade. O que esta pessoa está falando é verdade. Um exemplo, ela chega para você e começa a falar, olha, você tem muita unção. Você tem muita autoridade. Você é melhor do que o teu pastor. Você é melhor do que a tua pastora. Olha, você não nasceu para ficar preso aqui nessa congregação, não. Deus está na tua vida. Você é melhor do que aquele levita que está cantando lá. Você é melhor do que aquele ministro de louvor que está louvando. O espírito de Jezabel vai querer te elogiar para trazer para o lado dela, para que você comece a dizer, sabe que é verdade? E aí começa até a dizer, não, quem teria que estar lá no altar é você e não aquela pessoa. Quem teria que estar dirigindo esta congregação é você e não esse pastor, porque você é melhor e você, está na frente desse pastor na unção e começa a te elogiar, começa a te bajular, começa a te adular para te trazer para o lado dela. Então, quando alguém começar a fazer isto, você já sabe. É o espírito maligno de Jezabel. Outra coisa, o espírito de Jezabel procura conhecer a carência da pessoa. Ela se aproxima das pessoas e procura saber a carência, procura saber a necessidade das pessoas e coloca soluções com palavras e atitudes para gerar uma dependência naquela pessoa. Então esta pessoa que tem esse espírito maligno de Jezabel vai se aproximar de você para procurar saber a tua carência, a tua necessidade, a tua dificuldade. E ali começa a colocar soluções para você.
colocar soluções para você, fazer com que você veja, nossa, mas esta pessoa é uma pessoa que realmente se preocupa comigo. Essa pessoa realmente é uma pessoa que está querendo me ajudar. Então cuidado, muito cuidado. Esse espírito maligno vai querer saber qual é a tua carência, qual é a tua necessidade, e vai se prontificar como uma pessoa boazinha, uma pessoa que quer te ajudar, uma pessoa que quer solucionar os teus problemas, mas na realidade não é isto. Na realidade, Jezabel quer te conquistar. Te conquistar para quê? Para que você esteja do lado dela, porque quando ela promover uma rebelião dentro da igreja ou no ministério, você vai apoiá-la. Outra coisa, Jezabel quer consumir o tempo do líder, para que o líder não se aproxime de outras pessoas. O espírito de Jezabel, ela quer fazer tudo para tirar o teu tempo, para estar perto de você, para que você não se aproxime, que o líder não se aproxime de outras pessoas, para que o líder não tenha contato com outras pessoas. E ali começa a dizer, não, eu tenho que estar ao teu lado. Quero que você esteja todo dia na casa dela. Quero que você vá almoçar, vai jantar, vai tomar café, vai merendar. Tudo para roubar o teu tempo. E você não ter tempo de dar atenção para outras pessoas. E quando você começa a dar atenção para outras pessoas, o que ela faz? Ela começa a colocar alguma coisa para afastar você daquelas outras pessoas. Por quê? Porque Jezabel quer ter você ao lado dela. Ao lado dela. E quer consumir o teu tempo para que você não tenha tempo de orar, para que você não tenha tempo de ler a Bíblia, para que você não tenha tempo de visitar outras pessoas, para que você não tenha tempo nem de jejuar. Ela quer consumir o teu tempo para, a cada dia, abater a tua espiritualidade e mostrar que ela é uma pessoa espiritual. Outra coisa que você precisa aprender sobre Jezabel, que é muito sério. Jezabel tem a síndrome da alma gêmea. É, isto mesmo. Ela chega para uma pessoa ou para um líder e começa a dizer, nossa, como somos parecidos. Pensamos iguais, né? Temos os mesmos propósitos. Eu quero estar o tempo todo com você. Eu quero estar ao teu lado. Eu quero estar mais com você para te ajudar. Nossa, você é igualzinho a mim. Esse espírito maligno de Jezabel, ele vai fazer isto. Tem a síndrome da alma gêmea. Vai aparecer para dizer que se parece muito com você, que pensa igual a você, que sente igual a você, que tem a visão no mundo espiritual igual a você. A síndrome da alma gêmea. E cuidado com esse espírito maligno, porque vai começar a te elogiar e dizer que é igualzinho você, e que Deus colocou esta pessoa no teu caminho para estar ao teu lado. Cuidado, porque Jezabel, esse espírito maligno, pode querer tomar até o lugar da tua esposa, pode querer tomar até o lugar do teu esposo, pode querer te elogiar, né? E dizer que ela é a pessoa certa para estar ao teu lado, que ela é a pessoa que Deus preparou para estar ao teu lado, porque ela sim se parece contigo, ela sim tem tudo a ver contigo. Esse é o espírito maligno de Jezabel. E o que acontece, né? O que acontece? Aí você deixa esse espírito maligno, você que é líder, se igualar a você. Você fala, nossa, realmente, se parece muito comigo, realmente,
essa pessoa tem a mesma visão que eu tenho, né? E ela fala, não, eu estou aqui para te ajudar, Deus me enviou aqui para te ajudar. Cuidado com essas pessoas. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar esse espírito maligno, essa pessoa que tem o espírito maligno, vai apresentar para a igreja como uma pessoa de Deus. Como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que Deus usa, como uma pessoa que se parece com você, que tem os mesmos propósitos. E aí o que acontece? Ela começa a ocupar o lugar do líder. Ela começa a dominar a igreja. Ela começa a pregar coisas que desqualificam o líder e coloca ela como opção. Ela começa a usar o altar para afastar o líder da congregação, para que ela possa começar a dominar. E a igreja vai começar a acreditar. Por quê? Foi você que apresentou. Você que falou, olha, pode confiar. Olha, pode ouvir, né? Então, se você apresentou, você deu autoridade para ela perante a igreja, as pessoas vão começar a acreditar. E aí começa o quê? A divisão. A divisão. Quando Jezabel descobre as tuas carências, né? Ela começa a oferecer também aquilo que você precisa para satisfazer as suas necessidades. Então, muito cuidado. Quando Jezabel, esse espírito maligno, descobre as tuas carências, o que ela vai fazer? Ela vai começar a querer satisfazer as tuas carências. Olha só. Ela vê se a sua esposa não te admira, não te elogia, chega para você, irmão, e começa a dizer, olha, a tua esposa não te admira, a tua esposa não te elogia, e ela começa a te elogiar e falar tudo que a tua esposa não fala. Começa até a dizer tudo que a tua esposa não diz. Começa a se preocupar até com a tua roupa. Até com a tua roupa. Esse espírito maligno, quando descobre a carência de um homem ou de uma mulher, começa a fazer o quê? Começa a falar tudo que o marido não fala para a mulher, né? Começa a elogiar, nossa, como que você está cheirosa, como que você está cheiroso, né? Começa a te elogiar e fala tudo o que o seu esposo não fala, o que a sua esposa não fala para você. E começa a descobrir, às vezes você ali, por ver que aquela pessoa se aproximou de você, por ver que aquela pessoa, né, aparentemente estava se preocupando com você, você fala até da tua carência sexual. Às vezes que a esposa não está tendo relação sexual com você, que o esposo não está tendo relação sexual com você, e o que esse espírito maligno vai fazer? Vai oferecer até sexo para você, para satisfazer a tua carência sexual. Até isto vai oferecer, para te derrubar, para te tirar da presença de Deus. Se você está com carência financeira, Jezabel vai oferecer dinheiro. Não, eu vou te ajudar com dinheiro. Não, eu vou te ajudar a pagar as tuas contas. Não, eu vou te ajudar a comprar um carro. Eu vou te ajudar isto, naquilo. Começa a oferecer dinheiro para você. Você não tem atenção do teu esposo, da tua esposa, vai começar a oferecer atenção para você, vai te dar atenção, vai querer demonstrar que se preocupa com você, para te destruir através da sua carência. Esse espírito maligno age desta maneira. Teu esposo, tua esposa não conversa com você? Jezabel, se for, no caso, mulher, o homem vai querer conversar com você, te dar atenção. Se for homem, a mulher que tem o espírito de Jezabel vai querer te dar atenção, conversar com você, passar horas conversando e te telefonar para tentar suprir a tua carência. Para quê? Para te derrubar. Então, cuidado com essas pessoas que querem se aproximar de você, descobrir a tua carência e depois oferecer para você ajuda, oferecer o que o esposo não dá, que a esposa não dá, oferecer
Até o que o teu pastor não oferece. Não, o teu pastor não liga para você não. Quem liga para você sou eu. Cuidado com esse espírito maligno. Jezabel, ela chega muitas das vezes com dinheiro para suprir todas as necessidades da igreja. Né? Ela chega e fala, o pastor está apertado, precisando de dinheiro. Jezabel chega ali com aquele dinheiro, não porque ela quer ofertar, não porque ela quer ajudar, mas ela quer ali conquistar um espaço para depois intimidar o pastor. Ela chega, oferece dinheiro para pagar as contas, ela oferece dinheiro para reformar a igreja, ela oferece dinheiro para muitas coisas do ministério. Muitas coisas, não é porque ela quer ajudar, para depois começar a intimidar o pastor. De que maneira? Depois que ela ajudou, que ela está ajudando, que ela está infiltrada na igreja, e o pastor fala, olha, essa pessoa aqui ajuda muito a igreja, essa pessoa aqui é uma bênção, e elogia aquela pessoa, o que ela vai fazer? Vai começar a intimidar o pastor e dizer, olha, se eu sair daqui, essa igreja vai fechar. Se eu sair daqui, esta obra vai parar, porque sou eu que ajudo, sou eu quem mantenho. E começa a intimidar o pastor, começa a intimidar o líder. E o líder que é fraco, vai começar a dizer, é verdade, eu não posso tirar a autoridade dela, porque se eu tirar a autoridade dela, ela não vai ajudar mais e a igreja vai perecer. Ei, quem sustenta a obra é Deus. Quem sustenta a obra é Deus. Tem autoridade, pastor. Não deixe Jezabel dominar a igreja. Não deixe, coloque esse espírito maligno para correr. Porque Deus é quem sustenta tudo aquilo que ele promove. Jezabel quer dominar para destruir a igreja. E o que tem que acontecer? Jezabel tem que sair de dentro da igreja para que a glória de Deus entre dentro da igreja. E Deus é o Deus provedor. Deus é o Deus provedor. A pessoa que tem o espírito de Jezabel, ela só oferece o dinheiro para conquistar um lugar, irmãos. Para conquistar um lugar ali dentro da igreja. Para conquistar ali um espaço. E o que acontece? O pastor, por causa do dinheiro que ela oferece, da ajuda que recebe desse espírito maligno, da pessoa que está usada pelo espírito maligno, entrega tudo na mão desse espírito maligno, desta pessoa que tem o espírito maligno. Entrega a igreja, entrega a chave, entrega os ministérios da igreja, entrega tudo na mão da igreja, da pessoa, né? Tudo. E quando o espírito de Jezabel começa a oferecer o dinheiro e o pastor aceita, ele também quer colocar as regras. O espírito de Jezabel vai tirando a autoridade do pastor e vai falando, não, agora é assim. Agora é assim, agora nós vamos fazer assim. E o pastor, porque a igreja está recebendo a ajuda daquela pessoa que tem o espírito de Jezabel, começa a aceitar as regras que aquela pessoa coloca. As regras que aquela pessoa impõe. E ali o pastor perde a autoridade total. Perde a direção. E quem passa a assumir é o espírito de Jezabel. Está oferecendo dinheiro, não é porque é bonzinho não. Está oferecendo ajuda financeira, não é porque é boazinha não. Está oferecendo dinheiro, está oferecendo ajuda financeira, sabe por quê? Porque quer assumir o controle da igreja, quer assumir o controle da congregação. É por isto que age desta maneira. É por isto que Jezabel age desta maneira. Vou contar um exemplo para vocês aqui, um testemunho de um pastor que eu ouvi. Esse pastor, uma pessoa chegou na igreja com esse espírito de Jezabel, e o pastor precisava inaugurar a igreja, e não tinha nada. Essa pessoa chegou, ofereceu tudo. Não, pastor, eu estou aqui, Deus me mandou aqui para ajudar. Deus me mandou aqui para estar ao teu lado. E o pastor aceitou. A pessoa comprou cadeiras, a pessoa comprou som, a pessoa comprou ali os ventiladores, comprou tudo que a igreja precisava. Inaugurou a igreja, e aí esta pessoa começou a querer mandar na igreja. Esta pessoa começou a querer dar ordens na igreja.
Aí o pastor chamou a atenção dela e falou: vem cá, aqui não é assim não. Aqui eu sou o pastor. Aqui o Espírito Santo fala através da minha vida, e Deus entregou esta obra que eu estou aqui para liderar, e você tem que obedecer. Você não pode passar por cima de mim, você não pode passar por cima da autoridade que Deus entregou na minha vida. E chamou a atenção, repreendeu esta pessoa que tinha o espírito de Jezabel. Quando foi no domingo de manhã que o pastor chegou na igreja para fazer o culto, a igreja estava vazia, porque ele tinha entregue até a chave para esta pessoa. A pessoa foi lá, levou embora as cadeiras, levou embora o som, levou embora tudo que ela tinha dado. A igreja estava vazia. Sabe por quê? Esta pessoa não queria ajudar. Esta pessoa queria o domínio da igreja. E quando o pastor a repreendeu, ela levou tudo. O pastor ficou com a igreja vazia, as pessoas ficaram de pé. O pastor começou a pregar na garganta. Mas a glória de Deus se manifestou dentro daquela igreja, e Deus honrou e supriu todas as necessidades. Então Jezabel, ela só doa as coisas, ela só dá as coisas, ela só dá dinheiro. Para quê? Para causar dependência no pastor e na igreja. Não é porque é bonzinho, não. É porque ela quer assumir o controle de todas as coisas. E Jezabel não entra, irmãos, do dia para a noite. Jezabel não chega e já se instala. Não. Ela começa a conquistar o espaço dela. Ela começa a conquistar confiança. Ela vai devagarzinho, ela vai infiltrando. E ela começa a infiltrar em todos os departamentos da igreja. Em todos os departamentos da igreja. Ela começa a entrar devagarzinho, e ali ela vai oferecendo ajuda, ela vai conseguindo saber a carência de cada um, vai consumindo o tempo do pastor. É um espírito que vai agindo devagarzinho e vai conquistando espaço para mostrar que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que está ali para ajudar, mas na realidade não está. É o espírito do engano, é o espírito da mentira que está na vida desta pessoa. Outra coisa que nós devemos tomar cuidado é com os ex-apóstolos, sim. Muitos ex que se dizem estar libertos nunca foram libertos. Outros sim estão libertos, né? Ex-bruxos, ex-satanistas, ex-ocultistas. Será que realmente eles estão libertos? Será que realmente eles estão libertos? Porque eles chegam na igreja, né? Eles chegam na igreja e ali o pastor começa a fazer a libertação, a trabalhar na vida desta pessoa, né? E ali, com o tempo, ele começa a dizer: nossa, eu era bruxo, eu era satanista, eu era ocultista, e eu andei por muitas igrejas, andei por muitos lugares e ninguém conseguiu me libertar. Só esse pastor que conseguiu me libertar. Este pastor é um homem de Deus. E ali ele começa a dar testemunho das bruxarias, de quantas bruxarias fez, né? Começa a dizer, né, que ele era o bruxo dos bruxos, o satanista dos satanistas, e que fazia isto, fazia aquilo, né? E só aquele pastor conseguiu libertá-lo, e que agora ele tem unção, e que agora ele é profeta, e que agora ele tem a visão aberta por Deus, que ele tem visão, que ele tem os dons, que está cheio do Espírito Santo. E ele elogia tanto o pastor: olha, esse aqui é um homem de Deus. E aí o pastor dá oportunidade para esse ex, né? Esta pessoa que é um ex alguma coisa, e coloca ele na frente, né? Na frente. Por quê? Não, foi liberto. E aí, irmãos, aí quando o pastor acorda, você vê ali que aquela pessoa realmente não estava liberta, mas que era um monstro que foi criado. Um monstro. Será que estas pessoas foram libertas mesmo da bruxaria? Aleluia. Será que neste ex
né? Não pode estar o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel. Porque essa pessoa começa a fazer tudo errado. Começa a entregar profecias que não vêm de Deus, revelações que não vêm de Deus. E ali as pessoas vão falar, mas foi o pastor que indicou. Então o pastor, você tem que ter muito cuidado com quem você coloca no altar. Você tem que ter muito cuidado com quem você dá oportunidade para estar no altar. Agora, o que eu vou falar aqui, tome cuidado com os ex. Pelo fruto você conhece a árvore. Será que esta pessoa está verdadeiramente liberta? Ou ela está só usando uma maquiagem para disfarçar o espírito de Jezabel? Como que eu vou fazer? Analise os frutos desta pessoa, se verdadeiramente ela é convertida. Se verdadeiramente ela tem o Espírito de Deus ou é um espírito do engano que está usando esta pessoa. Muito bem. Outra coisa que é muito sério. Isso aqui é muito sério. Para você identificar o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel odeia, tem ódio, tem raiva. Raiva da esposa do pastor. O espírito de Jezabel não tem afinidades, não tem apreço pela esposa do pastor. Esse espírito maligno chamado Jezabel odeia a esposa do pastor porque gostaria de estar no lugar da esposa do pastor. Se você ver uma pessoa falando mal da esposa do pastor, se você ver uma pessoa que odeia a esposa do pastor, essa pessoa está com um espírito diabólico. Ela vai criticar a esposa do pastor. Ela vai falar mal da esposa do pastor, vai falar que não é convertida, vai falar que a esposa do pastor não é crente, vai falar que a esposa do pastor não ajuda o pastor, não apoia o pastor, não cuida das irmãs, vai falar, a esposa do pastor não ora, vai falar mal da esposa do pastor. Sabe por quê? Porque ela quer destruir a imagem do casal, porque se ela destruir a imagem da esposa do pastor, o pastor também vai perder o crédito. O crédito. Então, Jezabel, esse espírito maligno, odeia a esposa do pastor, vai tentar falar mal da esposa do pastor, vai tentar afastar a igreja da esposa do pastor. Para quê? Para assumir o lugar da esposa do pastor. Para ocupar o lugar da esposa do pastor. Então, muito cuidado com este espírito que fala mal da esposa do pastor. Se alguém vier falar mal da esposa do pastor para você, você já sabe que é Jezabel. Não aceite em o nome de Jesus. O espírito de Jezabel, para conquistar espaço, ele vai tentar entrar nos ministérios da igreja, no ministério da intercessão, no ministério da oração, no ministério do louvor. Ela vai entrar nos ministérios para quê? Para conquistar o espaço dos ministérios, para depois destruir o pastor. O espírito de Jezabel vai entrar no ministério de intercessão, vai se demonstrar espiritual. Nossa, eu sou de oração, é por isso que eu estou aqui. E começa a insinuar que o pastor perdeu a visão. Não, o pastor não ora. A esposa do pastor não ora. Quem está orando com vocês aqui sou eu. Começa a insinuar isto, que o pastor parou de orar, e começa a trazer a visão para o ministério do círculo de oração, que quem realmente ora é ela, que quem realmente é digno de pastorear a igreja é ela, que quem realmente é digno de conduzir o rebanho é ela. Começa a se infiltrar, porque quem realmente é espiritual é ela. Ela começa a se mostrar que é espiritual, entra no ministério da intercessão, da oração, do jejum, e fala para o pastor, não pastor, não precisa vir orar não, deixa que eu oro. Não pastora, fala para a esposa do pastor, não irmã,
pastora, não precisa vir orar não, eu oro. E depois ela começa a falar, tá vendo? Eles não oram. Quem ora sou eu. Quem ora sou eu, né? Aí começa a dizer, olha, Deus está me mostrando isso. Deus está me mostrando aquilo, né? Ela começa a ver tudo. Começa a dizer que Deus está revelando tudo para ela. Tudo. Quando alguém vem contar alguma coisa para ela, ela fala, não, isso aí Deus já tinha me mostrado, ó. Deus já tinha me mostrado faz tempo. Deus já havia falado comigo. Isso aí Deus já havia falado comigo. Ela quer se mostrar mais espiritual do que todo mundo. Do que todo mundo. Para quê? Para conquistar espaço. Para dominar. Aí o que ela faz? Ela começa a reunir os irmãos para orar. Começa a reunir os irmãos para orar. Começa a chamar os irmãos para ir para o monte, né? E ainda fala, olha, quem está no monte com vocês sou eu. Eu estou aqui no monte, 3 dias com vocês. Eu estou aqui no monte, 3 dias junto com vocês. Quem chamou vocês para orar fui eu. Quem chamou vocês para ir para o monte fui eu. O pastor, o apóstolo, o dirigente, o líder, nem lembrou de chamar vocês para orar, de vir para o monte. Sou eu quem oro com vocês. E começa a dizer, eu sou mais espiritual do que o pastor, porque o pastor não ora. O pastor não chama vocês para orar, para ir para o monte. Eu sou mais espiritual do que vocês. Eu é que me preocupo com vocês. Olha aí, eu me preocupo de saber os problemas de vocês, as dificuldades, as carências de vocês, né? Eu sou muito mais espiritual do que o pastor. Eu me preocupo com vocês. Eu é que ajudo vocês. Eu sou aquela pessoa que ajuda vocês em tudo. Quando você precisa de dinheiro, eu te ajudo. Quando você precisa de oração, eu te ajudo. Quando você precisa de um conselho, eu te ajudo. O pastor nem lembra de você. Cuidado. Este é o espírito de Jezabel. Outra coisa para você identificar o espírito de Jezabel. Para você identificar e saber quem é esse espírito maligno. Olha só. Ela se mostra espiritual, se mostra cheia do Espírito Santo, mas a vida na família dela é toda errada, toda destruída. A vida familiar é toda destruída, toda quebrada. Não se submete ao marido, e se for o caso, o homem não ama a esposa. Se mostra a pessoa mais espiritual do mundo, mas a sua casa está toda destruída, a sua família está toda destruída, tudo é desse jeito. Mas aí, para justificar a destruição da família, para justificar o que acontece na família, o que ela faz, né? O que ela faz? Ela se coloca como vítima. Ela se coloca como vítima. Ah, meus filhos não me respeitam. Meus filhos não respeitam a unção que está na minha vida. Como se ela fosse a vítima. Aleluia. Começa a se colocar como vítima. Meu marido não consegue ver que eu sou uma mulher de Deus, que eu sou cheia do Espírito Santo, que eu sou profetisa. Ela começa a se vitimizar e falar que a culpa é do marido, que a culpa é dos filhos. Mentira. O espírito de Jezabel não consegue se submeter. O espírito de Jezabel não tem submissão. Não tem submissão. É por isso que os filhos não respeitam. É por isso que o marido muitas das vezes chama atenção, cobra dela, porque ela não é uma mulher submissa, né? E quando é o homem que tem o espírito de Jezabel, ele diz as mesmas coisas. Eu sou um homem espiritual, eu sou cheio do Espírito Santo, mas a minha mulher não me valoriza. Os meus filhos não me valorizam. Os meus filhos não me respeitam. E o que a Bíblia diz, irmãos? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, a Bíblia diz
que quem não governa bem a sua própria casa, como vai governar a igreja do Senhor? Se não governa, se não tem autoridade na sua própria casa, se não tem os filhos em sujeição, se não tem a esposa em sujeição, se não é submissa ao marido, se a casa está toda destruída, uma bagunça, toda desorganizada, como que vai cuidar da casa de Deus se não cuida nem da própria casa? Então, o espírito de Jezabel parece que é muito espiritual dentro da igreja, parece que é cheio do Espírito Santo, mas a sua casa, a sua família é toda destruída. Toda destruída. A casa é uma bagunça, é uma sujeira dentro de casa, não tem cuidado dentro de casa. Aí está uma das maneiras de você identificar o espírito de Jezabel. Mostra-se que é muito espiritual na igreja, mas a vida familiar está toda destruída. Já o último tópico de hoje, amanhã a gente continua, ok? Para identificar o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel tem falsas visões, falsos sonhos. Ela começa a ter falsas visões, ela chega para o pastor da igreja, para o dirigente da igreja, e começa a dizer assim: olha, Deus me deu uma visão, que eu estava ao lado do Senhor, que eu era a tua segunda pessoa. Deus me deu uma visão que o Senhor, pastor, me entregava essa igreja nas minhas mãos, e que Deus me usava tremendamente, que esta igreja crescia. Começa a ter falsas visões, falso sonho. Olha, eu tive um sonho. Inventa aquele sonho. Inventa aquele sonho mirabolante. Inventa aquele sonho que parece que é um sonho sobrenatural, mas é tudo premeditado. Para quê? Para ocupar o lugar do pastor. Para dizer: não, Deus me deu o sonho que eu assumia esse departamento da igreja. Deus me deu o sonho que eu assumia este ministério na igreja. E conta o sonho como se fosse sobrenatural. Então o espírito de Jezabel, ele tem também falsas visões, falsos sonhos, falsas revelações. Para quê? Para procurar obter vantagem através dessas visões, dessas revelações e destes sonhos. Para tentar obter vantagem, somente isto. Que Deus abençoe. Amanhã às 6 da manhã estarei aqui, prosseguindo com todos vocês. O primeiro tópico que eu vou falar amanhã é que o espírito de Jezabel gosta de causar dependência nas pessoas, fazer das pessoas dependam dela. Amanhã é o primeiro tópico que eu vou falar, ok? Mais uma vez, deixa eu falar para você. Eu não estou dando esse estudo aqui para você ficar apontando as pessoas, para você ficar acusando ninguém. Eu estou dando esse estudo não é para você começar: aquela pessoa tem o espírito de Jezabel. Não, eu estou dando esse estudo para você fazer uma alta reflexão, uma alta análise da tua vida. Será que você não está sendo atingido ou atingida por esse espírito de Jezabel e agindo da mesma forma que está sendo ensinado aqui? E outra coisa que eu estou dando esse estudo é para você saber identificar o espírito de Jezabel. Porque o propósito do espírito de Jezabel é destruir os altares, perseguir e matar os profetas, destruir a igreja. Esse é o propósito do espírito de Jezabel. Quando alguém chegar para você com essas atitudes que você está aprendendo aqui, que como o espírito de Jezabel age, quando alguém chegar com você para tentar te conquistar, para tentar te trazer para o lado dela, para te separar da igreja, para te falar mal da esposa do pastor, para te tirar da igreja, para tentar fazer rebelião, para tentar trazer destruição, contenda, para tentar trazer ódio na igreja, você já vai saber: não, essa pessoa está sendo usada pelo espírito de Jezabel e eu vou me afastar desta pessoa. Mais uma vez eu quero ressaltar, eu estou dando este ensinamento da palavra de Deus, não é para você ficar apontando ninguém, não é para você ficar acusando ninguém, não é para você ficar falando: aquela pessoa lá ou aquela outra. Não, é para você fazer uma alta reflexão da tua vida
você analisar a tua vida, como está a tua vida, meu irmão, minha irmã, como está a tua vida com Deus, se você porventura não está sendo, vítima aí desse espírito maligno, se você não está sendo dominado por esse espírito maligno, e também para você identificar, se alguém chegar sendo usado por esse espírito maligno para tentar abater a tua fé, te tirar da igreja, te tirar da presença de Deus, te colocar contra o pastor, contra o ministério, você já saber que esta pessoa está sendo usada por esse espírito maligno chamado Jezabel, ok? Então nós vamos lá agora para mais um tópico. Jezabel gosta de causar dependência nas pessoas. Ela gosta de fazer com que as pessoas dependam dela. Então, só ela sabe, só ela pode ajudar, só ela pode resolver os problemas. E o que ela faz? Ela vai descobrindo a necessidade das pessoas para se colocar como solução e faz esta pessoa ser totalmente dependente dela. Então, Jezabel, ela vai procurando saber a necessidade da pessoa e se oferecer como se ela tivesse a solução, como se ela pudesse resolver, ajudar, porque na realidade ela se coloca como o centro das atenções e ela sabe fazer todas as coisas, Ela tem condições de resolver tudo. Às vezes o pastor fala, eu preciso resolver. Ele fala, não, pode deixar que eu resolvo. Eu estou aqui para resolver. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade e não tem como resolver. Ela fala, não, eu estou aqui, Deus me colocou aqui para resolver. Mas não é porque ela quer ajudar. Ela quer fazer com que as pessoas se tornem dependentes dela. E qualquer coisinha, as pessoas procurem aquela pessoa para ali fazer, resolver. Então Jezabel, ela quer fazer com que as pessoas se tornem totalmente dependentes dela. E qualquer coisa venha procurá-la para que ela possa ter as pessoas nas mãos. Ok? Jezabel também, como eu já disse, ela se faz de muito espiritual. E quando ela vê a pessoa com alguma dificuldade, com algum problema, sabe o que ela fala? Olha, eu vou jejuar 3 dias por você. Chega para a pessoa e fala, eu vou me colocar em jejum 3 dias por você. Vou orar 3 dias de madrugada por você. Vou orar 7 dias no monte por você. Ela se coloca como se ela vai buscar, se ela vai ali se posicionar diante de Deus. E você olhar e falar, nossa, como esta pessoa é boazinha, olha aí, ó. Essa realmente me ama, se preocupa comigo. Vai orar 3 dias por mim. Olha, vai jejuar 3 dias por mim. Vai subir o monte 7 dias por mim, E ali ela procura causar essa dependência, que ela jejua, ela ora, ela busca a Deus de madrugada por você. Mas tudo isso é para depois ela cobrar de você. Para depois ela cobrar e dizer, sou eu quem oro, sou eu quem jejuo por você. O teu pastor não ora, o pastor não vai no monte orar por você, o pastor não ora de madrugada por você. Sou eu quem oro, quem jejuo por você, sou eu quem paga o preço por você. Sou eu que estou aqui, de joelhos por você de madrugada. E muitas das vezes nem está orando, nem está jejuando, nem está indo para o monte. Mas começa a dizer que está fazendo tudo isto para quê? Para dizer, teu pastor não paga preço por você não. Teu pastor não ora por você não. Quem ora por você, quem jejua por você, sou eu. Então, Jezabel faz tudo isto para quê? Para causar dependência. Dependência. Jezabel tem outro problema seríssimo. Jezabel tem
uma falsa humildade, se faz de humildezinha, falsa generosidade. Ah, não, tão boazinha, quer ajudar, mas tudo é com falsidade. Tudo com falsidade. Chega e fala para o pastor: nossa, pastor, eu ofertei tudo que eu tinha. Eu dei tudo quanto eu possuía. Nossa, eu vendi aquela propriedade e ofertei tudo. Nossa, eu peguei todo o meu salário e ofertei. Tem essa falsa generosidade. E ali ela chega para as pessoas e fala: nossa, começa a falar para os membros: eu dei tudo que eu tinha para a igreja. Eu dei tudo que eu possuía para a igreja. E começa a se fazer de humildezinha. Começa a se fazer, né, de uma pessoa generosa, boa. Para quê? Para o pastor falar: nossa, e agora, o que eu vou fazer? Ela está se levantando na igreja, está falando mal de mim para os irmãos, mas ela deu tudo que tinha. Pobrezinha. O pastor fica com dó. Ela deu tudo o que tinha, ela vendeu a casa, ela ofertou. Agora não tem mais nada. E aí o que acontece? O pastor fica com dó e não age contra esta pessoa que tem o espírito de Jezabel e que está destruindo. E se o pastor começa a agir com esta pessoa que tem esta falsa generosidade, né, que tem esta falsa humildade, se o pastor começa, né, a agir e não der nada em troca, né, ela faz isto geralmente, como eu já disse, para receber algo em troca. E se o pastor não der nada em troca, né, não der um cargo, não der uma posição, não colocá-la como evidência, o que ela começa a fazer? Começa a colocar a igreja contra o pastor. Começa a dizer: nossa, eu dei tudo que eu tinha. Eu dei tudo, eu ofertei tudo que eu tinha. E o pastor nem olha para mim. O pastor não me ajuda. O pastor não me dá. Eu queria tanto estar naquela posição, mas o pastor não dá. E ela começa a colocar o quê? A igreja contra o pastor. Contra o pastor. Ela começa a colocar a igreja contra o pastor e dizer: olha, eu sou uma pessoa boa. Vocês sabem, ainda fala assim: vocês sabem, olha o que eu fiz pela igreja. Olha o que eu fiz pelo pastor. Olha o que eu fiz por aquele irmão, por aquela irmã. E começa a mostrar o que fez. Para quê? Para colocar esta pessoa contra o pastor, colocar a igreja contra o pastor. Então, Jezabel tem uma falta de generosidade e uma falsa humildade. Parece que é humilde, mas não é. Tudo o que vai fazer é com segundas intenções. Tudo o que vai fazer é com segundas intenções. Jezabel também vai mostrar uma falsa preocupação com a igreja. Vai mostrar uma falsa preocupação. Eu estou tão preocupado com a igreja. Eu estou tão preocupado com a espiritualidade da igreja, né? E ela vai começar a questionar a espiritualidade do pastor. Mas será que ele está orando mesmo? Será que ele está jejuando mesmo? Será que a esposa do pastor está orando mesmo? Será que ela é uma mulher de Deus? Será que ela é a pessoa certa para estar ao lado dele? Vai começar ali a questionar a espiritualidade do pastor, a espiritualidade da esposa do pastor. E dizer: mas eu estou fazendo isto é porque eu estou preocupada com a igreja. Eu estou fazendo isto é porque eu estou preocupada com o ministério. Essa pessoa que tem o espírito de Jezabel, que pode ser homem ou mulher, vai ter esta falsa preocupação com a espiritualidade. Vai começar a dizer: mas será?
As mensagens dele está tão fria, tão evasiva. Eu não sinto mais a glória de Deus. Vai começar a fazer isto, questionando a espiritualidade do pastor, da esposa do pastor e do dirigente da igreja. Esse espírito é terrível. E o que ela começa a fazer? Ela começa a formar, a criar grupinhos dentro da igreja para mostrar que é mais espiritual do que o pastor. Para mostrar que é mais espiritual do que o pastor, para mostrar que é mais espiritual do que a esposa do pastor. Ela vai começar a formar grupinhos dentro da igreja e dizer que é muito mais espiritual do que o pastor, do que a esposa do pastor. E ali começa a levar aquele grupinho para o monte, né? E dizer, olha, quem vai para o monte com vocês sou eu. Quem ora com vocês sou eu. E ali começa a querer se mostrar muito mais espiritual do que o pastor, do que a pastora, esposa do pastor, e começa a dizer, né? Olha, eu cuido de vocês. Vocês estão vendo como eu cuido de vocês? Vocês estão vendo como eu me preocupo com vocês? Sou eu quem me preocupo com vocês. Aquela falsa generosidade, né? Sou eu quem oro. Sou eu quem jejuo por vocês. O pastor convocou só um dia de jejum, mas eu orei 3 dias e jejuei. O pastor não vai para o monte, mas eu estou aqui no monte com vocês, né? E ali ela começa a dizer que ora muito mais do que o pastor, que jejua muito mais do que o pastor, que é muito mais espiritual do que o pastor, que a unção que ela tem para pregar é maior do que o pastor. Aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar trazer toda a atenção da igreja para ela. Vai procurar trazer os olhos da igreja para ela e dizer, eu é quem sou espiritual. E começa a dizer, vocês estão vendo que eu oro mais, que eu jejuo mais, vocês estão vendo que eu me dedico. E ela começa a insinuar que quem deveria estar liderando aquela obra, dirigindo aquela obra, é ela e não o pastor. Quem deveria ser o líder é ela e não o pastor. E aí, como ela diz que ora, jejua, como ela diz que ela é espiritual, e ela começa a formar aqueles grupinhos e começa a se mostrar uma pessoa até boa para aquelas pessoas, mas é uma falsa, né? Generosidade, uma falsa humildade, né? Ela começa a causar dependência, né? Da igreja sobre ela. Começa a causar dependência da igreja sobre ela, para que todo mundo, né, se acerque a ela, se aproxime dela, e ali o propósito que ela faz esse grupinho, o que ela faz? Ela começa a usar esses irmãos que estão ao lado dela. Esse espírito maligno de Jezabel começa a usar os irmãos que ela conseguiu trazer para perto dela. Para quê? Para contaminar a igreja. Para contaminar os demais irmãos. Para fazer os demais irmãos e a igreja acreditar que aquela pessoa que tem o espírito de Jezabel é melhor do que o pastor. E aqueles irmãos que foram contaminados com ela começam a dizer, não, vocês estão vendo como ela cuida de nós? Vocês estão vendo como ela se preocupa conosco? Vocês estão vendo como ela ora, jejua por nós? O pastor não faz isso, não. O pastor não faz isso. Então ela forma grupinhos, e aqueles grupinhos é que vão ser o intermediário dela. Para quê? Para contaminar o restante da igreja. Para contaminar o restante da igreja. Aquela pessoa que ela conquista, ela começa a contaminar. Começa a mandar mensagem de WhatsApp, né? Começa a mandar mensagem de WhatsApp, começa a mandar mensagem de texto, começa a mandar
mensagens para aquela pessoa ali, falando mal do pastor, criticando o pastor, criticando a esposa do pastor. É assim que age esse espírito terrível. Então aqueles irmãos que ela contaminou, agora vai usar aqueles irmãos para contaminar o restante da igreja, para que ela possa atrair todos para ela, todos para elas. E aqueles irmãos que não estão preparados espiritualmente, começam a acreditar que realmente aquela pessoa é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus. Por quê? Porque se mostra uma falsa generosidade e também uma falsa humildade, e se propõe a ajudar todo mundo. Mas é o espírito do engano. É o espírito do engano. O espírito de Jezabel é o espírito do falso profeta. É o falso profeta. O espírito de Jezabel, outro tópico para você conhecer o espírito de Jezabel, identificar e desmascarar, nunca vai falar diretamente com o rei. Nunca. Você pode ver que quando ela quer falar algo, não vai falar com o pastor. Vai falar com a igreja. Vai falar e contaminar a igreja, falando mal do pastor. Você pode ver que todo profeta na Bíblia nunca ia falar com o povo. Todo profeta na Bíblia ia falar diretamente com o rei. Se o rei estava errado, aquele profeta procurava quem? O rei, e se dirigia até o rei, e ali falava diretamente com o rei. Natã, quando Davi pecou, não foi falar com o povo, não foi falar do erro de Davi para o povo. Natã, quando Davi pecou, ele foi fazer o quê? Foi falar diretamente com o rei Davi, foi mostrar o erro de Davi, foi ali falar para Davi do seu assassinato, que ele havia assassinado Urias por causa de Batseba. Então Natã, você pode ver que o verdadeiro profeta não vai contaminar o povo para depois chegar no rei, não. O verdadeiro profeta nunca vai ficar espalhando contenda na igreja, fofoca na igreja, dissensão na igreja, disse-me-disse na igreja. O verdadeiro profeta, se ele tem alguma coisa para falar, ele vai falar diretamente com o pastor. Ele vai falar diretamente com o líder, para que o líder conserte a sua vida, para que o líder conserte a igreja, conserte ali as situações. Agora Jezabel não. Jezabel, porque é o falso profeta, faz o quê? Jezabel começa a falar diretamente com a igreja, começa a formar grupinhos e começa a incentivar aqueles grupinhos a falar mal do pastor. Então, por que Jezabel não fala diretamente com o líder? Fala com a igreja, porque é um falso profeta. E o propósito não é consertar a igreja. O propósito não é que está preocupado com a espiritualidade da igreja. O propósito de Jezabel é destruir o líder e ali assumir o lugar do líder. Deixa eu falar algo para você aqui hoje, neste ensinamento. Se alguém vier falar mal do teu pastor, vier falar mal do líder para você, saiba que esta pessoa é um falso profeta. O verdadeiro profeta não vai falar mal do pastor para você, não vai falar mal do líder para você, não vai falar mal da pastora para você. O verdadeiro profeta vai falar diretamente com o pastor, diretamente com a liderança e não com os membros da igreja. Porque nenhuma correção, aprenda isto, nenhuma correção vem de baixo para cima. Nenhuma correção vem de baixo para cima, ou seja, a correção nunca vai começar nas ovelhas, a correção começa no líder. Toda a correção vem de cima para baixo. De cima para baixo
e nunca de baixo para cima. Aprenda isto e coloque isto no teu coração. Se alguém, meu irmão, minha irmã, vier falar mal do líder para você, saiba que isto aí é um falso profeta. É o espírito de Jezabel. Não aceite. Não aceite. O que Jezabel faz? Jezabel vai tirando o coração do povo do seu líder e vai colocando o coração do povo nela. Esse espírito maligno, ela vai tirando o coração do povo, o amor que o povo tem pelo líder, o apreço que o povo tem pelo líder, ali o respeito que o povo tem pelo líder, ela vai minando tudo isto. Esse espírito de Jezabel vai minando tudo isto, vai tirando do líder e trazendo para ela, porque ela se aponta como solução. Ela se aponta como muito espiritual, muito espiritual. Então, ela procura tirar o coração do povo, do seu líder, do seu pastor, e trazer para ela, para que ela venha governar, para que ela venha tomar as rédeas das situações, para que ela venha fazer o que ela quer fazer. Porque se ela tirar o coração do povo, do seu líder, se ela tirar o respeito, a confiança do povo, do seu líder e trazer para ela, ela conseguiu ali dividir a igreja. Esse espírito conseguiu dividir o povo e até trazer, até fechar muitas igrejas. Isto acontece por causa do espírito de Jezabel. Agora, algo que você precisa aprender sobre o espírito de Jezabel, né? Todo espírito de Jezabel tem algo em comum. Seja o espírito de Jezabel na vida do homem ou na vida da mulher. O que é isto, apóstolo? A vida familiar é toda desordenada. Se a mulher tem o espírito de Jezabel, o que ela faz? Ela castra o seu marido. Ela faz do seu marido um banana. É ela quem manda, é ela quem faz, é ela quem acontece. Procura tirar a credibilidade do marido. E procura se fazer de vítima, né? Procura se fazer de vítima. Não. É porque ele não consegue ver que eu sou a mulher de Deus, ele não consegue ver que eu sou ungida por Deus. Mas ela tira toda a autoridade do marido, não é submissa. Não respeita o marido, não respeita, não trata o marido com honra, como a Bíblia diz que tem que tratar. Então, ela castra, ela tira toda a autoridade do marido. Ela quer governar a casa, ela quer ser a cabeça da casa. Isso aí é o espírito de Jezabel. E se o espírito de Jezabel está no homem, o que ele faz? O homem vai sempre ter a mulher como um peso para o seu ministério. Vai dizer: a minha mulher atrapalha o meu ministério, a minha mulher não me acompanha, a minha mulher não me ajuda. Não deixa a esposa ter nenhuma expressão, nenhuma. Ele começa a denegrir, o homem que tem o espírito de Jezabel, ele começa a denegrir a própria esposa. A própria esposa. Os filhos, muitas das vezes, nem aguentam ficar perto deles. Não aguentam ficar, os filhos não se submetem porque sabem que em casa a vida deles está tudo errado. Conhece que eles têm duas caras. Conhece as duas caras de Jezabel. Conhece que na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Que na igreja se aparenta espiritual, cheio do Espírito Santo, mas na casa não tem respeito. Na casa maltrata os filhos, maltrata a esposa. Na casa maltrata os filhos, maltrata o esposo. Quer ser mais do que o esposo. Não respeita a esposa, não ama a esposa como Cristo amou a igreja. Então, esse espírito maligno de Jezabel, quando
ele se manifesta, na igreja é muito espiritual. Mas a vida, o casamento, a família é toda desordenada. Toda desordenada. Como que você pode ser um grande profeta? Como Jezabel se coloca como uma grande profetisa, um grande profeta. Se os teus filhos não te admiram. Se os teus filhos não te respeitam. Se a sua esposa não te admira, não te respeita. Se o teu esposo não te admira, não te respeita. Como que você pode ser uma grande profetisa, um grande profeta, se aqueles que são de dentro da tua casa não te admiram, não te respeitam, não te têm como homem de Deus, não te têm como mulher de Deus? Sendo que a primeira igreja que nós temos é dentro da nossa casa. Como está escrito em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus e da sua família, tornou-se pior do que um ímpio e negou a fé. Se você não cuida dos seus, você é pior do que um ímpio. É pior do que um ímpio. Então, o espírito de Jezabel, ele se parece muito espiritual dentro da igreja, mas dentro da sua casa é uma desonra. Ninguém dá honra para ele. Ninguém dá honra. Ninguém reconhece que ele é um homem de Deus, que ele é uma mulher de Deus. Quer saber se o pastor é um homem de Deus? Quer saber se a pastora é uma mulher de Deus? Pergunta para os filhos dele. Pergunta para os filhos dele como ele é, se ele é um homem de Deus, se ela é uma mulher de Deus. Pergunta para a esposa qual é a atitude dele. Pergunta para o esposo qual é a atitude dela. Quer saber se o pastor, a pastora é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quer saber se o profeta é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Pergunta para os filhos. Como é teu pai? Como teu pai age? Teu pai é um homem de Deus? Faça essa pergunta. Pergunta direto. Teu pai é um homem de Deus? Tua mãe é uma mulher de Deus? E ouça a resposta dele, porque se ele não tiver respeito dos filhos, se os filhos não honrar, se a esposa não honrar, se o esposo não honrar, tem alguma coisa errada, e muito errada, e muito errado. Então cuidado. Se alguém não cuida dos seus, como que vai cuidar da igreja de Deus? Se alguém não cuida da sua casa, se alguém não cuida da sua família, se alguém não cuida da herança de Deus que é os filhos, como que vai cuidar da igreja do Senhor? Como que pode cuidar da igreja do Senhor? Outra coisa, o espírito de Jezabel sempre vai procurar se fazer de vítima. Sempre. Porque quando o pastor descobrir que esse espírito de Jezabel está ali, fazendo grupinhos, está ali, querendo destruir a igreja, que está querendo tomar o lugar dele, quando o pastor começar a agir contra esse espírito maligno de Jezabel, que está na vida do homem ou da mulher, ele vai se fazer de vítima. Vai começar a dizer, o pastor está se levantando contra mim. O pastor está me perseguindo. É isto que ele vai dizer. Esse espírito maligno de Jezabel vai dizer, o pastor não me honra. O pastor está querendo me destruir. Vai começar a se fazer de vítima para a igreja. Para a igreja. E vai começar a dizer, sou eu quem ajuda esta obra. Sou eu quem oro e cuido de vocês, irmãos. Sou eu quem ajudo vocês. Sou eu quem abraço vocês. Vai começar a se fazer de vítima. Vai começar a se fazer de vítima. E como ela havia ganhado o coração de muitas pessoas, como ela havia formado grupinhos, como ela
procurava tirar o coração das pessoas, do pastor, do líder, e colocar nela, nesse espírito de Jezabel, o que vai acontecer? Uma divisão na igreja. As pessoas vão começar a concordar. Não, pastor, o senhor não pode fazer isso não. Ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus, ele ajuda a igreja, ele nos ajuda, ele ajuda todo mundo, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa generosa. Vai começar a se levantar contra o pastor. Vai começar a se levantar contra o pastor. Por quê? Porque ela se fez de boazinha, esse espírito de Jezabel se fez de bonzinho, de generoso, de humilde, que estava ali só para ajudar, que era espiritual, que se preocupava com a espiritualidade da igreja. E aí, o que ela vai falar? Vocês estão vendo como eu falei que o pastor não estava mais sendo espiritual? Vocês estão vendo como eu falei que o pastor estava perdendo a unção do Espírito Santo? E começa a chorar. Está se levantando contra mim. Ah, vocês sabem que eu sou uma pessoa boa. E começa a chorar, começa a fazer teatro. Chora, chora e faz teatro. Se faz de vítima, se faz de vítima. Sabe por quê? Porque o propósito de Jezabel nunca foi ajudar a igreja. O propósito de Jezabel sempre foi trazer atenção para ela, para que no momento oportuno ela viesse dividir a igreja. Dividir a igreja. E eu vou dizer algo para você, pastor. Vou dizer algo para você, líder, agora. Toma muito cuidado com essas pessoas que dizem: olha, foi Deus quem me enviou para cá. Foi Deus que me mandou para ajudar a ti, pastor, ajudar a levantar esta igreja. Deus falou para mim vir para cá, porque Deus vai me usar para levantar esta igreja. Deus me mandou para cá para te ajudar a cuidar dos irmãos, a cuidar dos grupos, dos ministérios da igreja. Toma muito cuidado. Vai dizer assim: pastor, foi Deus que mandou eu vir aqui te ajudar, porque a tua esposa não te ajuda, a tua esposa não trabalha ao teu lado, a tua esposa não trabalha contigo. Toma cuidado, pastor. Toma cuidado, pastora. Esse homem que chega e fala: olha, Deus me mandou para cá porque o teu esposo não te apoia, o teu esposo não está do teu lado. É o espírito de Jezabel. Deus me mandou para cá para que eu possa ajudar com ofertas. Deus me mandou para cá porque a minha oferta aqui vai ajudar a levantar esta igreja. O meu dízimo, pastor, Deus mandou entregar aqui, né? Para que eu venha ajudar a levantar esta igreja. Mas, pastor, o Senhor vai ter que me levantar nesta igreja. O Senhor vai ter que me dar um cargo nesta igreja. O Senhor vai ter que me colocar como teu segundo. O Senhor vai ter que me colocar como líder do ministério de intercessão. Sabe por que Jezabel gosta de entrar no ministério de intercessão? Porque ela sabe que se ela minar a oração da igreja, a oração mantém a igreja em comunhão. Então, se Jezabel conseguir entrar no ministério da intercessão, ela vai conseguir ali tirar o foco da igreja. E uma igreja que não ora é uma igreja que não tem unção e não tem autoridade. Então Jezabel, ela chega com essa artimanha: Deus me mandou para cá para ajudar esta igreja. Deus me mandou para cá para levantar esta igreja. Deus que me enviou, Deus falou comigo em sonho, Deus falou comigo em revelação. Cuidado, cuidado, pastor. Não vai colocando as pessoas, não vai dando oportunidade para as pessoas sem conhecê-las. Toma muito cuidado, examine, procure saber como que está a vida da pessoa, como que está a vida familiar,
como que está a vida conjugal, como que está a vida realmente desta pessoa. Procure obter informações, pastor, por onde passou esta pessoa. Procure obter informações, mas você veio da onde? Você congregava onde? Me dá o telefone do teu antigo pastor, por favor. Procure obter informações. Saber quem era esta pessoa nos ministérios ao qual ela passou. Procure. Porque as pessoas que chegam com esse propósito, olha, foi Deus que me mandou, foi isto, Deus que me trouxe para cá, Deus me mandou para ofertar, Deus me mandou para investir nesta igreja, Deus me mandou para ajudar financeiramente esta igreja. Cuidado, cuidado, procure examinar verdadeiramente quem é esta pessoa. Porque esta pessoa pode ser o espírito de Jezabel que Satanás está mandando para destruir a igreja, para destruir o ministério. Apóstolo, como que se expulsa o espírito de Jezabel? Como que se expulsa? Não adianta você orar, irmão. Não adianta você orar e dizer, sai espírito de Jezabel. Não adianta. Esse espírito maligno, quando se levanta, você tem que tomar uma atitude na igreja. Você tem que mostrar que você é o líder, que você é o pastor, que você tem autoridade, que abaixo de Deus, quem manda dentro da igreja é você, pelo Espírito Santo e pela autoridade que Deus colocou nas tuas mãos. E você tem que procurar colocar essa mulher profetisa de Jezabel no lugar, este homem profeta de Jezabel no lugar. E se ele não se humilhar, continuar fazendo tudo errado, você tem que mandá-lo ir embora da igreja. Você tem que falar, olha, aqui não tem espaço para você, porque o teu propósito aqui não é almas, o teu propósito não é o crescimento, o teu propósito é divisão, o teu propósito é destruição, o teu propósito é acabar com a igreja. Então o que você vai fazer? Você tem que mandar esta pessoa ir embora. Não ter medo. Algumas pessoas podem até sair com ela, porque ela fez grupinho, ela ali puxou as pessoas para ela. Algumas pessoas podem até acompanhá-la, porque enquanto você não estava vendo, ela estava trabalhando por detrás para trazer as pessoas para perto dela, para trazer as pessoas para estar próximo dela. Então até algumas pessoas podem sair com esta falsa profetisa Jezabel, com esse falso profeta, mas você tem que tirar dentro da igreja, porque o que o Senhor falou lá em Apocalipse 2, a partir do 18? Tenho contra ti que toleras. A palavra está dizendo que nós não podemos tolerar, não podemos aceitar. Abra aí, pastor, abra aí Apocalipse 2, a partir do 18, né? Vamos ler novamente para encerrar. Tenho contra ti que toleras, que aceita. Então a palavra está dizendo que não é para tolerar, não é para aceitar, é para arrancar esse espírito de Jezabel dentro da igreja. É para arrancar esse espírito de Jezabel dentro da igreja. Achou aí, pastor? Pode ler, por favor. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Muito bem. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Olha, esta igreja, o Senhor disse, olha, eu reconheço que você tem paciência, que você trabalha e que as tuas obras são maiores do que as primeiras. O que ele está dizendo?
Vocês começaram bem, estão melhorando, estão trabalhando, estão lutando, mas eu tenho contra ti. O que o Senhor está dizendo? Eu não aceito esse espírito de Jezabel dentro da minha igreja, que você tolera, que você aceita, que você concorda com o que esse espírito faz. O que Deus está falando? O que Jesus está falando? Não tolere, não aceite esse espírito de Jezabel. Identificou, pastor? Coloque as regras. Não respeitou, mande embora. É isto que a palavra está dizendo. Mande embora. Não é para tolerar o espírito de Jezabel dentro da igreja. Não é para aceitar o espírito de Jezabel dentro da igreja. É para arrancá-lo, é para tirá-lo de dentro da igreja. Para quê? Para que não contamine toda a igreja, para que não prostitua a igreja, para que não destrua a igreja, para que não venha manchar a igreja, para que não venha contaminar aquele membro que é uma bênção, que é de oração, que é de jejum, aquela pessoa que é uma bênção dentro da igreja, mas está sendo contaminado por esse espírito maligno. O Senhor está dizendo, pastor, líder, não tolere esse espírito de Jezabel, arranque de dentro da igreja. É o que o Senhor está dizendo na sua palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deitado